Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs de Ideal Espírita, reunidos mais uma vez nesta noite, no domingo, para irradiarmos a paz para o nosso planeta. Nunca foi tão necessário que os nossos pensamentos e corações estejam unidos nesse propósito, porque a força vem do somatório dessas energias, do somatório dos nossos sentimentos. E assim, dessa forma, podemos contribuir com o nosso cadinho nessa seara do nosso Senhor Jesus. Esse planeta tão belo, tão precioso, escola abençoada de luz. E para essa noite, nós escolhemos uma página do livro Abrigo pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Escolhemos a página que tem por título Cristo em Nós. Civilizações numerosas passaram sobre a terra, deixando na retaguarda, com algumas restas de luz, túmulos imponentes e ruínas fumegantes. Civilizações em que nossos próprios espíritos, usando formas inumeráveis, muitas vezes desceram a precipícios da violência e da morte. No cântico selvagem do homem primitivo, há a sabedoria dos faraós, e do Egito multimilenário a nós outros, a cultura intelectual, com as indagações filosóficas e com as experimentações científicas, com as interpretações religiosas e com as aventuras bíblicas, exercitou de 1000 modos as nossas faculdades mentais, transformando-nos o instinto em inteligência, a inteligência em razão e a razão em conhecimento superior, dentro do qual, porém, a animalidade primeva sempre nos induziu à conquista da ilusão e da posse efêmera. Cristo, porém, é a lei divina que nos reclama a níveis mais altos. É a soma das qualidades edificantes com que nos compete escalar os cismos da evolução a que nos destinamos. É por isso que o cristianismo redivivo é a luz com que nos cabe inflamar os próprios corações, fonte com que nos compete descedentar a vida sequiosa de renovação e de paz em derredor de nós mesmos. Entronizemos o Senhor no templo da própria alma, para que o serviço da Boa Nova, começando por nós mesmos, se nos irradie das atitudes e pensamentos, palavras e ações, criando áreas vivas de compreensão e de trabalho edificante, nas quais possamos plantar o abençoado caminho para a nova era. A página, muito atual, ela vem nos relembrar que, como espíritos com muitas vivências e muitas passagens aqui por esse planeta, escola abençoada, fomos aprimorando, evoluindo nosso intelecto, a nossa inteligência. Nós angariamos conhecimento, mas, infelizmente, muitos companheiros ainda se deixam arrastar pela animalidade, ainda se deixam arrastar pelas posses ilusórias, porque aqui estamos só de passagem. Mas como também nos chama a atenção Emmanuel, o Cristo reclama-nos, né,
a divina lei em nós. Ele nos convoca e conclama a nossa evolução. E isso depende de cada um de nós, bem o sabemos. Mas o cristianismo, ele é luz. A doutrina espírita é luz para nosso caminhar, para nossa melhora, para o nosso aprimoramento. E dentro desse caminho, quando vamos deixando com que os nossos corações se exaltem pela beleza encontrada no Evangelho do Cristo, que nos faz reformar o nosso íntimo e compreender que nós, espíritos imortais que somos, precisamos atentar dia a dia, momento a momento, para nosso processo evolutivo, moral. Porque assim possamos nós acolher a outros corações, inflamando a esses outros corações com a nossa mudança. E Emmanuel também reforça para nós que esse cristianismo redivivo, ele traz a renovação e a paz em nosso entorno. Então, que possamos conquistar mais e mais o templo do Cristo em nossa alma, fazendo com que nós sejamos esses servidores do bem, da boa nova, e que a gente possa irradiar pelas nossas atitudes, nossos pensamentos, o que já conquistamos de melhor, aquilo que Jesus nos traz de forma tão clara, que é o amor em sua maior expressão. Que possamos continuar unidos nesse trabalho edificante, porque esse momento em que nós, aqui reunidos, plasmamos essas melhores energias que saem do nosso íntimo, nós contribuímos para a melhora do nosso planeta, para a melhora do nosso lar, de todos aqueles que estão ao nosso redor. Nós podemos e devemos conquistar no nosso interior, partindo primeiro dos nossos pensamentos, para que assim reverbere tudo aquilo que já conquistamos, que possa ser semeado para que outros companheiros que se abeirem de nós, como nós nos abeiramos do Cristo, possam encontrar o equilíbrio, a serenidade e a paz. E nesse momento, meus irmãos, nós sabemos os grandes conflitos, mas não devemos nos abater, nem nos deixar arrastar por essa turba de dificuldades que se expressam na atualidade. Porque nós, espíritas, estudantes dessa doutrina, sabemos que tudo passa, que o momento da regeneração chegará e que a contribuição maior que nós possamos dar é renovando o nosso ser, o nosso íntimo, vivificando a paz em nós dia a dia, porque a paz é uma conquista, não é uma conquista momentânea, mas é uma conquista diária que vai perpetuando, renovando e fortalecendo. E assim ela voluma. Então, quando eu tenho a paz em mim, eu consigo ter a paz no mundo. Então, eu agradeço em nome do GEV mais uma vez, do Grupo Espírita Estudante da Verdade, esse momento em que, felizes,
estamos aqui compartilhando. E convido a todos nesse momento para elevar os pensamentos em prece, dizendo: Senhor, nesse momento reunidos, Mestre, em Teu nome, lembrando dos tempos em que aqui estiveste e que seus discípulos deixaram escritos as vivências que tiveram contigo. Tu continuas sendo o nosso professor, o nosso irmão maior, amoroso, gentil, compreensivo e que espera a nossa contribuição através da prece, do estender as mãos, do emanar pensamentos fraternos a todos esses que se desviam nos dias de hoje da verdadeira conquista, que é a melhora interior. Mas nós aqui, Senhor, unidos nesse pensamento, nessa força, onde essas energias vibratórias emanam e vão longe, pedimos pela paz, Senhor, a paz neste planeta abençoado de luz, essa escola que muito nos acolheu e acolhe ainda hoje, para que possamos continuar o nosso processo evolutivo. E nesse processo, Mestre, Tu contas com cada um de nós, onde os nossos corações, exaltados pela beleza do Seu amor por nós, faz vibrar e bater mais forte, acalentando todos os irmãos que passam por grandes dificuldades, por tão grandes dores, que esses irmãos, responsáveis pelas grandes potências mundiais, aquietem os corações e possam Te ouvir, Mestre, porque tudo o que aqui nos foi emprestado pela misericórdia divina é passageiro. E o que carregamos conosco são as virtudes e os sentimentos que todos unidos chegam a um só laço, que é o laço do amor. Que a paz reine em todos os corações e que chegue como forma de consolação e conforto a todos os companheiros que estão nesses conflitos. Que Tu possas também, Mestre, com essas vibrações e emanações, chegar aos irmãos que partem em grandes escalas ao plano espiritual, para que se sintam acolhidos e no momento de tão grandes perturbações possam recordar-se de Ti, Mestre, e assim possam ser acalentados e amparados. Que a paz seja em nós. Graças a Deus. Obrigado, queridos amigos, por ter me propiciado esse momento de estar junto a vocês e a tantos outros que nos assistem. Que a paz seja
conosco. Um grande abraço. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti.